Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e você está no canal Astros, Cartas e Afins. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje para falar especificamente sobre a lua cheia, tá? Você sabe que todo evento astrológico, ele traz uma história consigo, né? É uma história de evolução. Uma evolução quer dizer um processo evolucionário, não necessariamente isso quer dizer um progresso no sentido positivo ou negativo, mas eu acredito na humanidade, eu acredito no universo e eu acho que a gente sempre caminha para frente, né? E para cada vez mais, como numa elíptica, né? Para a gente conseguir conhecimentos superiores. Tudo isso dito, vamos ao que interessa, né? Essa lua cheia em Virgem. A lua cheia em Virgem, né? O signo de Virgem é um signo depurador. Nós estamos num processo, como eu falei já na lua nova, né, de peixes, de redenção. A gente está chegando ao final de um ciclo, né? Esse final de ciclo não é só do ano, a gente tem uma série de planetas mudando de signo, de energia, como eu já falei no vídeo anterior. E entra nesse processo de depuração, de dissolução, enfim, de tentar fazer uma limpeza também. Toda lua em Virgem, ela tem essa característica de limpeza, de organização, de métodos, de buscas, tá? O ascendente desse mapa para o Brasil, né, e para os brasileiros, consequentemente, tem o ascendente em Touro. Então, o ascendente em Touro vai trazer o signo de Touro para a evidência, né, as coisas que a gente vai trabalhar sobre Touro. O que Touro representa? Em primeiro lugar, valores. Valores esses materiais e imateriais. Dinheiro, coisas que nos sustentam, que nos alimentam, que dão concretude às coisas, concretude no sentido de dar substância, melhor dizendo, tá? Bem, então vamos aqui às nossas análises, tá? Esse ascendente em Touro, então, ele vai trazer muito desses aspectos sobre a vida, sobre a terra e sobre também as questões materiais, economia, agricultura, o que a gente come, tudo isso e também o que a gente dá valor, né? O que a gente traz de valor, o que representa valor, a economia, o dinheiro, tá? Essa lua cheia, Urano, ele tem uma boa expectação com Sol e Lua, né? Ele vai fazer um sextil com o Sol em Peixes e um triângulo, né? Um trígono, melhor dizendo, com a Lua em Virgem. Urano sempre traz iluminação, assim como Júpiter, mas aqui Urano é tipo assim, as coisas são reveladas. Urano, ele é o relâmpago, de repente está escuro e pum, clareia, é como se fosse o Eureka, certo? Dentro disso daí, a gente vai ver que esse ascendente, ele tá a 5 graus, tá? E, portanto, vai fazer uma conjunção bem estreita com o nó do norte, que está em Touro também, né? A 4 graus, tá? Isso é bem interessante, porque a gente vai ver coisas muito... Porque tudo que passa no nó do norte se concretiza, se materializa, vira fato, vira notícia. Então a gente vai falar muito sobre notícias da questão da economia. A gente está vendo alguns escândalos financeiros e isso vai ser iluminado de alguma maneira, tá? Eu vou falar da Vênus daqui a pouco, mas deixa eu terminar só isso daqui. Então, esse nó do norte, ele também já faz uma T quadrada com Plutão, porque os nodos estão em conferência com Plutão, que está lá no meio do céu, já quase entrando em Aquário, no último grau de Capricórnio, tá? Gente, olha só, eu acho que a gente vai ver algumas coisas muito interessantes com relação a instituições financeiras ou alguma coisa ligada a isso, tá? Algumas expectações do mapa aqui, casa 11, 5 vão estar bem movimentadas, e o dinheiro do povo, o Congresso entrando nisso, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Não acho que seja mal nem bom, eu acho que apenas são fatos que vão vir à tona. Isso é muito importante que se diga, tá? Até porque a Lilith também vai fazer um aspecto esquisitinho com Mercúrio, que já está em Peixes. Então, assim, segredos que podem estar sendo revelados, vícios, maneiras de agir incorretas que há muito tempo se perpetuam, tá? E que podem dar estresse, incômodo, estresse financeiro, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, vamos tentar aqui ser um pouco mais resumidas, né? Porque o mapa tem milhões de possibilidades.
Tem um aspecto muito interessante que a gente vai ter. Vênus faz um bom aspecto com Marte, isso é legal porque dá energia para a gente resolver as coisas. A Vênus já está em Áries, para o Dia das Mulheres nada melhor, né? A combatividade, né? A expressão do próprio eu, né? A expressão das suas verdades, até porque essa Vênus em conjunto com Júpiter e com Quirón faz com que a gente esclareça as nossas feridas. Tá? As nossas feridas dentro das nossas relações, dentro daquilo em que eu valorizo, né? O meu valor pessoal, a expressão do eu, e também, de novo, Vênus está ligada às questões financeiras e econômicas. Tá? Então, a gente vai ter aí um excesso de informação nessa área. Né? O que a gente tem no horizonte atualmente, esse escândalo da Americanas, parece que a coisa vai dar uma crescida aí, penso eu, algumas revelações bombásticas podem acontecer, tá? O que traz muito interessante essa lua cheia é que em seguida da lua cheia a gente vai ter a entrada de Saturno em Peixes, né? E isso vai ser muito importante, porque quando Saturno entra em Peixes, assim, essas questões das energias dos signos e dos planetas é uma coisa que tem muitos questionamentos dentro da astrologia, cada astrólogo pensa de um jeito. Eu acho que é um jogo de representação. Quando eu falo que, por exemplo, Mercúrio pode ser muito futriqueiro, fofoqueiro, bastante agitado por Marte, tudo, não necessariamente eu estou falando que as pessoas de Gêmeos, ou que deu Mercúrio muito forte no mapa, são dadas à fofoca. Não é isso, não é no sentido literal. Mas é que a mente fica muito excitada. Então, muitas notícias, muitas coisas, muitas falas, né, aparecem nesse momento. E pode causar confusão, tá? Mas nesse caso aqui, Mercúrio agora está em Peixes. Mercúrio em Peixes, ele tem uma coisa de revelações também, né, de coisas que estão escondidas e que vêm à tona, e também ele traz uma intuição, né? O Mercúrio em Peixes tem uma energia muito sublinear, as coisas vão estar no ar, né? Ainda mais que ele vai estar lá na casa 11, quer dizer, então assim, a gente vai ter que falar sobre coisas que a gente costuma não falar por alguns incômodos que a gente traz, né? Nem tudo, enfim, a gente não gosta de falar sobre dinheiro, por exemplo, mas eu acho que é importante se falar. A gente, sobre escândalos financeiros, isso vai acontecer, mas não é só falar, é como se assim, você intuísse que essa sujeira precisa vir à tona, precisa ser limpo. E esse é o processo que a gente está vivendo, principalmente Plutão saindo agora para entrar em Aquário. O que mais eu posso dizer? Quando eu falei de Saturno entrando em Peixes, né? Então, Saturno, o senhor das formas, entra, né, no signo que não tem forma, né, que na verdade está sempre trabalhando energias muito sutis e tudo. Mas essa combinação de energias, ela pode ser muito positiva, porque também Saturno pode trazer para o signo de Peixes uma estruturação das situações relacionadas a isso, a esse universo pisciano. Como, por exemplo, a questão, por exemplo, dos tratamentos à base de cannabis, né? De você trabalhar a questão da depressão, a questão de assuntos relacionados a esse reino pisciano, né? A questão mesmo das medicinas que a floresta traz, né? Para trabalhar isso daí. É claro que isso não se trabalha só numa linha daquilo que é positivo, belo, porque o mundo não é somente positivo e belo, somos nós que interpretamos assim ou assado as energias que os planetas giram, né? É um jogo de representação, é um jogo de espelho. Não necessariamente porque o Sol está assim acontece isso, né? Na verdade, a representação das coisas, embaixo como em cima, fora como dentro. É um show de reflexos, tá? E isso é importante para que a gente entenda que esse Saturno entrando nos mares piscianos, ele vai tentar dar forma a algumas coisas. Ele vai tentar estudar, até porque ele passou por Aquário, ele buscou fazer vários consensos, estruturas. Aqui ele vai se diluir um pouco mais. Ele vai ser um pouco mais permissivo também. Vai criar formas e estruturas menos rígidas, mais maleáveis, tá? Mais empáticas também. E isso é bastante interessante, né? Que mais que eu posso falar aqui? Eu não quero me estender muito, senão fica um vídeo enorme, né? Bom, a questão de tanta coisa em Áries, Vênus, Quirón, Júpiter, né? E fazendo uma expectação positiva até com Marte.
E entendam bem, quando eu falo expectação positiva, no caso aqui um sextil, não quer dizer que seja só boa. É uma linha, um contato fluido entre esses planetas. E a fluidez, ela pode dar caminho, né? Ela pode abrir um caminho fácil, tanto para as coisas bem positivas, né? Como também para as questões mais atrozes que esse signo de Áries traz, né? A gente está aí, o processo da guerra, a coisa pode se expandir, sim. Vai ser muito discutido isso a nível mundial também. Enfim, eu acho que esses aspectos, e aí o que a gente abriu falando sobre a questão da economia, então muita coisa vai acontecer com relação a isso, muitos abalos também, mas não só abalos, né? Porque se a gente parar e pensar na Segunda Guerra Mundial, muitos países enriqueceram com a Segunda Guerra Mundial também. Então, essa questão do dinheiro depende sempre do lado de quem está, né? E sempre, se vocês sabem muito bem, nem sempre é do lado do povo que o dinheiro está. Aliás, poucas vezes na história, certo? Bem, meus queridos, eu vou parando por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima lunação cheia, lua cheia, né? Cuidado também com enchentes, movimentos de águas, Saturno entrando em peixes, nem sempre as terras são tão firmes, então essas coisas são importantes. E a questão mesmo das autoridades, das instituições com Plutão no meio do céu, já entrando em Aquário, processos revolucionários estão em curso. Vamos esperar para ver, mas sempre preparados. Olha, um grande beijo para vocês, uma ótima semana. E eu volto aqui na próxima semana falando um pouquinho mais sobre astrologia, sobre o céu, sobre os astros e sobre as cartas. Se você gostou do vídeo, já sabe, curte, envia para os seus amigos que gostam disso e comenta aí como é que está sendo essa alunação para você. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.